Salve pessoal da Tatame, estamos de volta aqui na Arnold Classic em São Paulo. E ao meu lado agora, Wilton Yaecaixa, eu não errei, doutor Wilton Yaecaixa. Trabalha, né, na CAB MMA, que é responsável por regular, por chancelar os eventos de MMA aqui no Brasil, seja o UFC, sejam eventos nacionais. E a gente vai conversar um pouco aqui ao longo dos próximos 15, 20 minutinhos sobre lesões do esporte, sobre doping, sobre o risco de não ter uma empresa, uma organização, né, chancelando, trazendo todos os benefícios que tem ali. Doutor Milton, boa tarde, tudo bem com o senhor? Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer poder falar com vocês sobre isso. Acho que é um assunto que muita gente tem dúvida, né? O que acontece nos bastidores? Porque todo mundo só vê o tatame, só vê o octógono, mas o por trás é um outro mundo, é uma coisa bem legal. E assim, as pessoas confundem muito a CAB MMA como se fosse uma organizadora de evento, né? E ela não organiza evento, ela chancela o evento, né? Ela traz toda a segurança para o atleta, a integridade física. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa parte, principalmente de proteção à saúde do atleta. A CAB ela não organiza, né? Como você mesmo falou, ela faz a chancela do evento. Então ela é ligada às comissões atléticas dos Estados Unidos, toda vez que tem alguma alteração de regra, eles participam. Então toda essa parte de organização, até o atleta chegar no time e a gente devolver esse atleta para ele voltar. Então, vai desde os exames que o atleta faz, a gente avalia exames, o que ele tem, o que ele pode apresentar, faz a avaliação no dia da pesagem, no dia da luta, tá lá justamente para dar essa proteção para o atleta. Então, é como eu falo, um bastidor totalmente diferente. Muita gente nem sabe, né? Muita gente nem sabe. Para a maioria, o atleta chega, sobe no octógono, pega o olho e vai embora. Isso começa muito tempo antes. E a gente já vai colocar umas imagens aqui de atletas de lesões, né, no rosto. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho de um tema que é muito delicado, que é a pesagem, né? O atleta desidrata ali, perde muito peso. E às vezes ele não consegue bater ou a CAB MMA, ou seja lá fora, a Comissão Atlética da Califórnia, do estado, onde está sendo realizado o UFC, algum evento, proíbe o atleta de cortar o peso, né? Porque ele já não tem mais condições de poder desidratar, de perder o peso, ele pode acabar colocando a vida dele em risco, né, doutor? Você falou bem, é polêmico essa parte de peso. O que acontece? A gente sabe que o atleta, quanto mais pesado, ele tem maior chance na luta. Isso já você tem estatística que você mostra isso. Então, ele baixa o peso para na hora da luta ele estar naquele peso mais alto. Baixou nos 83, ele vai lutar. Não, ele não vai lutar com 83, ele vai lutar por 90, né? Não vai ter um respeito. Tem atleta que chega a tirar 7 a 10% do peso no corte. Só que é perigoso, uma desidratação é um processo perigoso. Na primeira vez ele consegue, depois o corpo começa a cobrar isso. E aí, quando você chega na pesagem, vai tudo de concentrado. Se ele bateu muito acima, ele não vai lutar. É injusto você colocar uma pessoa que bateu 2 quilos mais alto e vai lutar mais pesado ainda com alguém que bateu o peso. Tem muita gente que chama isso até de doping da balança, né? Que você acaba batendo ali 1 quilo, mas você consegue recuperar mais na hora da luta e tem uma multa, né, na bolsa. Geralmente é 30%, 35%. Exato. Se ele não bate o peso, geralmente são 30% da bolsa. E aí tem muita gente que coloca isso, o doping da balança, que o cara vai lá, não bate em peso, chega no outro dia ele performa melhor do que o outro que suou para bater ali até a última grama, né? Mas existe um limite. Se ele não bateu por algumas gramas, o que é feito? Vamos supor, o atleta veio e pesou, não bateu. Então a primeira coisa, pergunta para outro atleta, você aceita lutar com ele nessa? Se o atleta aceitar, ele vai perder 30% da bolsa que vai para quem aceitou. Porém, se for uma porcentagem muito grande que ele não cortou, a luta não acontece. Independente. Então não dá para ele pegar e falar assim, não, vou ficar 1,5 kg acima, perco minha bolsa. Não, aí ele não vai, a luta vai cair. E ele também perde o bônus de vitória, né? Que todos os eventos pagam o bônus pela vitória, ele deixa de ganhar. A gente vai botar aqui umas imagens que vocês vão ver em casa também, a gente vai ver aqui na nossa tela, que são de cortes, assim, de supercílio, lesões bem graves.
até onde dá e não dá para o atleta continuar lutando. Tem uma que é até do Fabrício Verdun, né, na última luta dele com o Cigano, que é MMA sem luva. Essa daí foi bem grave, né, do Cigano, MMA sem luva. Ali era um risco a integridade física dele, esse corte tão grande em cima do olho. É assim, vamos lá. É difícil na hora que a gente tá lá em cima, você tem que fazer uma avaliação muito rápida. Mas existem alguns pontos que a gente tem que ver. Então, por exemplo, esse corte no olho esquerdo dele, se ele estendesse um pouquinho mais para a região nasal, a gente sabe que passa uma artéria ali atrás. Então o risco dessa artéria romper e aí sangrar e você não conseguir encarar é muito grande. Então ali, se você conseguir reparar, você pode mostrar bem aquele pontinho, ela está quase aparecendo, não dá para você falar que é ou não. O risco é essa lesão estender um pouco mais e aí você ter a lesão dela. Então é uma avaliação muito rápida em cima do toque. Você tem que olhar, secar e em questão de já de minutos falar assim, continua ou não. Então existe um trabalho muito bem feito com os árbitros identificarem. Falar, olha, não dá para, chama o jeito de vai na colinha. E tem aquela pressão toda ali também, né? Porque você não tá dentro de um consultório tendo que avaliar. Você tá no meio de 15, 20 mil pessoas, do dono do evento que ele quer que aquela luta aconteça. E às vezes num lance, no comecinho da luta, acaba, né? Você falou, é a pressão do público, é a pressão do corner, mas o mais importante pra gente é a integridade do atleta. Assim. E é uma coisa complicada, não é qualquer um. Por exemplo, no Brasil, o UFC é o Fábio Costa, que sabe, nosso diretor. Porque você imagina, um cinturão em jogo, o cara treinou a vida inteira para aquilo. Você faz uma avaliação errada e corta uma luta. O que foi na vida dele? Você pode prejudicar a vida do atleta. Por outro lado, a gente tem que se preocupar sempre na integridade física do atleta. E é bom as pessoas saberem também que às vezes acham que é um evento que cancela a luta, mas não é. É assim, e o evento não tem influência nenhuma sobre vocês, né? Vocês têm o trabalho independente, né? É um trabalho independente. Tem outra imagem também aqui, pra gente poder ver. Isso aí é que eu te falei, tá vendo? A gente tem algumas áreas que a gente se preocupa. Então, cortes nessa região, você já fica muito esperto que pode ser prejudicial, que pode virar um vaso mais importante. Então, se corta, vamos dar ele lá perto do Voltember, se ele corta um pouco mais e abre esse vaso, você não consegue pegar ele. Você tem que ir para o hospital e abrir e tentar podar por notícia, é complicado. Então, você tem que ter essa licença. Você coloca em risco a vida, né? Nem a questão do atleta ali. Você coloca em risco o atleta. Por isso que eu falei, tem todo uns bastidores. Até para como que funciona? Como que o atleta chegar ali em cima? Ele tem que passar por um exame físico completo, exame oftalmológico completo, exame laboratorial, ressonância e angiorressonância a cada 3 anos. Ele entrega a ressonância a cada 3 anos, e os exames toda a luta. A CAB, ela avalia, se tiver alguma coisa, você veta. Então, exemplo, mulher, você faz teste de gravidez. Se não tiver no começo da gravidez e aparece, você não pode deixar uma gestante lutar. O paciente, ele faz um exame e tem lá, conjuntivo, HIV. Você não vai deixar o cara subir no octógono para ele lutar. Então, tudo isso acontece nos bastidores. Toda essa análise é feita. Depois, a gente vai para o exame deles no dia da pesagem, para ver a condição que eles têm de lutar. E você entrou, doutor, nesse ponto, né, da mulher grávida, às vezes do atleta ter alguma doença. E a gente sabe que o Brasil é um país do MMA, né? Assim, um país de futebol, tem muito evento de MMA rolando pelo Brasil todo, de norte a sul. E às vezes o evento não consegue custear isso de exame para o atleta não consegue pagar. Qual é o risco, assim, que hoje os eventos, seja de MMA amador, seja de MMA profissional, que não tem ali um exame, que não tem esse trabalho que a CAB tem, ou que mesmo que não consiga ter o trabalho da CAB, mas que o evento consiga ali pedir o mínimo de exame possível? Você corre o risco. Então vamos lá, por exemplo, você faz uma ressonância ou uma ressonância. A gente já pegou exames, tem um pequeno aneurisma. Você não viu isso.
o atleta ele vai tomar algumas pancadas na cabeça e vai para o aneurisma. Você condena esse atleta, por exemplo, ficar paraplégico, tem problema com a vida inteira dele. Menos que isso, ele tem uma hepatite, ele tem um HIV. Você bota ele para lutar, ele não fez nenhum exame. Ele começa a sangrar no tórax, o outro está sangrando junto, o árbitro está junto. Olha o risco que você tem de contaminar. Então, pela falta do exame, olha a cadeia de problemas que você causa. O problema que você colocou é muito pertinente. Se não é todo mundo que faz isso. Se você pegar os Estados Unidos, você não faz uma luta se não for sancionada por comissão atlética. É obrigatório. Aqui, falou atleta que vem de comunidade, um atleta que não tem uma condição financeira para os exames, ele vai com aquelas organizações que o cara tá mais preocupado em ganhar dinheiro, ele não quer saber da atleta, se ele vai. Só que é um risco, você arrisca até o próprio árbitro a pegar uma doença para separar isso. A gente acho que tem mais uma imagem aqui, que é a do Overeem, que ele tá bem machucado, da boca aberta do se eu não me engano, olha lá. É aquilo que eu falei, essa é uma lesão que se a gente pegasse aqui, teria parado uma luta, por exemplo. Exatamente. Por causa do risco do vaso que corre ali embaixo. Então, o parar a luta, que às vezes as pessoas falam, parou. Você falou bem, não é influência da organização. Ninguém se intromete no que a gente vai fazer. Ninguém fala, essa luta para, só para continuar. E tudo baseado em lesões, locais e lesões. É algo extremamente científico, né? Não tem influência nenhuma de nada, é pautado na medicina, com a ciência. E um ponto que eu queria tocar é que algo gerou muita polêmica, não sei se você acompanhou na semana passada no UFC Atlantic City, o Bruno blindado, né? Ele lutou com o Chris Weidman e aí ele recebeu 3 dedadas no olho, a última, inclusive, o Chris Weidman, ex-campeão do UFC, né, acabou conquistando a vitória. O Bruno perdeu a luta, ali no caso teria que ter sido, né, parada a luta e ter dado um no contest sem resultado, dependendo da gravidade, né, que é um golpe ilegal, a dedada no olho. E de volta ao Brasil, ele foi no oftalmologista, ele perdeu 30% da visão em um dos olhos. Sendo que o médico acredita que isso vai voltar, que ele vai recuperar, foi uma coisa momentânea. Essa questão do dedo do olho, do chute na região genital do atleta, isso é algo que chama muita atenção, né? E tem acontecido muito no UFC, principalmente dedo no olho, né? Sim. Tem uma imagem aí, isso aí foi uma lesão, com o dedo no olho. O que acontece hoje? O que seria uma regra de dedo no olho? Hidroleiro. Para a luta, chega o médico. O atleta ele tem 5 minutos para se recuperar. Então a gente dá uma gase pro sul, nem coloca, ele mesmo já coloca, já limpa. E a gente dá 5 minutos para recuperar. E avalia nesse tempo se ele tem condição de voltar, se ele enxerga. No último LFA eu parei a luta porque o atleta tomou uma virada no olho. Na hora que ele tomou olhar com os olhos, já baixou, falou, tá doendo, não tô enxergando. O árbitro chamou. Passaram 5 minutos e ele falou para mim, doutor, eu não enxergo, tá embaçado. Eu não vou deixar ele voltar com o olho só. Então nós paramos a luta. Minha vitória vai muito agora também na regra de quanto tempo já se passou, quantos rounds já passaram. E no último round, vamos para a papeleta, vamos ver o que estava acontecendo até então. Começo de luta é no ponto. Primeiro round Então, é assim, você pegar essa lesão, você não consegue ver, mas o atleta que fala, não estou enxergando. É muito difícil você deixar ele lutar. E teve uma mudança, né, que acaba impactando também aqui na KBMMA em relação ao UFC, que foi o UFC ter rompido com a usada, né? No final do ano passado, teve toda a história do Conor McGregor, que ele queria lutar e aí o UFC acabou rompendo. E muitos atletas brasileiros, eu acho que vocês devem receber reclamação, assim, o Borrachinha, o Paulo Borrachinha, alguns atletas reclamam que são muito testados, às vezes de manhã, muito cedo, 5, 4 horas da manhã. O Charles do Bronx, que vai lutar agora no UFC 300, ele compete de cavalo também, ele já falou que já recebeu para fazer teste na corrida de cavalo. Muda muito essa mudança, tem um impacto na KBMMA em relação ao UFC, tem uma parceira global.
de exame antidoping, de testagem, ou não interfere muito no trabalho de vocês? Não, pra nós não. A gente segue o que vier terminar. A USADA tinha o contrato com o UFC. Só um pouquinho, doutor. Isso. A USADA tinha o contrato com o UFC, os motivos que fizeram o UFC romper com eles, ou assinar uma outra. Foi uma grande. Ninguém sabe, eles fizeram, a empresa eles estão. E aí existem os protocolos. O que acontece, se pegar o da USADA, você tinha que testar 6 meses antes de poder lutar. Então você tinha que estar limpo 6 meses antes. E é um protocolo internacional. Então, para nós não interfere, porque para nós vai vir o seguinte: o atleta está testado, está positivo, ele não vai lutar. Vocês só pegam o final ali. A gente pega o final porque ele já está sendo testado. Se ele chegou naquela fase, ele já veio com os testes. A gente ainda dá aquela última refinada do cara. Às vezes o cara fala, não, eu só tô tentando um Lasix, uma furosemida. E assim, eu fiquei sabendo disso há pouco tempo. Tava pesquisando. Dipirona é doping, né? Um monte de medicação é doping. E é um remédio simples, né? De dor de cabeça é doping. Que nem eu falo, furosemida, que é um médico. Você toma pra você prevenir, tudo. Se você pegar muita competição de Gil, você vê que o cara toma Lasix pra baixar o peso e pesar no dia. Então, só que não tem esse antidoping, mas várias medicações tem. E só pra gente poder fechar, doutor, tá tendo muito, né, da pandemia pra cá, luta de influenciador com atleta profissional. Tivemos recentemente Popó e Bambam aqui no Brasil. Em julho teremos o Mike Tyson, com quase 60 anos, 57, enfrentando o Jake Paul, que é um youtuber que virou lutador, né? Ele já tá na carreira aí, enfrentando o Anderson Silva. Tem 27, são 30 anos de diferença. Eu queria saber, assim, a sua opinião sobre isso, com a idade tão grande de diferença. E se pode no boxe, né? Que a gente sabe que o boxe desenvolve algumas doenças, demência pugilística, né? Depois de um atleta, uma pessoa já perto dos 60 anos, se ela pode ter algum problema ali, enfrentando uma pessoa 30 anos mais jovem, mesmo não sendo um lutador profissional. Assim, eu vou dar uma opinião como médico. O organismo é diferente, é uma fisiologia diferente. E ali são dois atletas. Por mais que fale que o Jake Paul é um influenciador, o Jake Paul treina faz tempo. Só que a luta dele com o Anderson, ele entrou lá brincando, é um cara que vem treinando faz tempo. Então corre o risco de um atleta mais velho, por mais que ele seja muito técnico, pegar um cara mais novo que tem a minha técnica. Essas dos influenciadores com o pessoal que é atleta, o cara tem a técnica, o Popó tem a técnica. O Bambam não tem a técnica para lutar. Não tô falando mal, mas ele não tinha essa técnica para lutar. Então, é arriscado. Eu acompanhei muita reportagem, muito podcast, o pessoal falando, os atletas analisando essa luta, influenciador, especificamente do Tyson e do Jake Paul, é uma luta que eu tô doido pra ver. É perigoso. Pra quem acordava de madrugada pra ver o Tyson resolver em 10 segundos uma luta, eu quero ver o que vai ser agora. Só que assim, ele não tem mais o corpo que ele tinha, ele não tem reflexo que ele tinha, ele não tem mais. Se bem que o homem tá grande, né? Eu tô acompanhando o treino dele assim, o cara tá forte. E a gente não sabe o histórico dele, né? Sim, histórico de lesão. A Honda até ela fez um livro, né, contando a trajetória dela, que ela falou da concussão, que jabs nela ela já ficava tonta, por isso que ela abandonou o UFC. Então é todo um histórico, né? Não é a luta em si, a luta ali é só um detalhe, é todo um histórico, né? Não, é todo um histórico que você tem e eu achei legal ela expor isso no livro dela, né? Ela colocar agora, contando. Tem inclusive, é certo para quem tiver comunidade entender como começou. Tem um filme muito legal que chama Um Homem dos Gigantes. Se não me engano, é Denzel Washington, que foi um médico que descobriu essa doença, só que nos jogadores da NFL. Por vir que eles jogavam, eles morriam depois, tinha essas demências, entravam nos ares. Um problema, você só faz esse diagnóstico depois com uma biópsia de cérebro, né? Você não consegue fazer com o cara vivo. Mas é um filme bem legal que mostra essa doença, como começaram a pensar nessas doenças. É bacana. E você acha que isso pode melhorar? Talvez não a curto prazo, mas a longo prazo isso pode ter. Porque hoje em dia os treinos estão mais técnicos, né? Não, antigamente, há 30 anos atrás, mais ou menos, era pancadaria dos treinamentos. Hoje você vê
cuidado maior, você vê a ciência, a fisiologia trabalhando lado a lado ali. Você acha que isso a médio e longo prazo, e com o estudo do cérebro e tudo mais, pode diminuir? Eu acho que sim. Por exemplo, trabalho nosso na CAB, acabou uma luta. Eu vejo tudo que aconteceu na luta e aí eu determino uma suspensão para esse atleta. Então ele fica tantos dias sem treinar e tantos dias sem lutar. Então quando o atleta ele foi nocauteado, ele acabou, no mínimo 45 dias ele não está liberado para fazer mais nada. Sem contato. Sem contato. E depois a gente vai ver como esse atleta fica. Saindo do MMA, seria uma coisa mais simples, jiu-jitsu. Quantos já pagaram treinando no tatame? Graças a Deus eu não me lembro. Quantas vezes você já viu o atleta morre, jiu-jitsu morre e faz treino? Porque se ele tiver uma lesão, um aneurisma, ele toma um estranglamento, ele pode ter um AVC. Então eu até falo para os meus ali que são professores de jiu-jitsu. Então, aluno liga para ele no dia seguinte, pergunta como ele tá, vê se ele não tá tendo dor de cabeça, vê se ele tá sério. Porque ele não tem um exame, é uma coisa séria. Doutor, muito obrigado. Não vou mais tomar o seu tempo, você vai curtir aqui a feira. Obrigado. Foi um papo maravilhoso, eu aprendi bastante. Imagino que você que está assistindo em casa também tenha aprendido. Então, doutor, muito obrigado, prazer enorme receber você aqui. Eu agradeço, legal poder falar um pouquinho disso. E como você falou, eu acho que agora a gente tem que melhorar. A ciência evoluiu. Vai evoluir. É isso, tá bom? Pessoal, fiquem ligados aqui na cobertura da Tatame na Hora Classic. Já voltamos com mais entrevistas.